Você tem um animal de estimação em casa? Sabia que, assim como nós, os pets também podem apresentar problemas na tireoide? Pois é, gente, essa glândula desempenha um papel crucial na saúde geral de cães e gatos e por isso é preciso que os tutores estejam atentos aos sinais. Então, vamos entender juntos esse assunto? Quem está aqui no estúdio comigo é a médica veterinária Nayara Cristina de Paula Silva, que é especialista em endocrinologia e metabologia veterinária. Nayara, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada, o prazer é meu. É interessante, né, falar sobre a tireoide dos pets, porque muitas vezes a gente foca na gente mesmo e não pensa que os pets também podem apresentar esses problemas. Então, eu já vou começar te perguntando do papel da tireoide para o funcionamento do corpo dos pets. Tá. Assim como em nós humanos, a tireoide está localizada no pescoço, nos nossos cães e nos nossos gatos também está localizada no pescoço, lateral à traqueia. Ela também tem a função de organização do metabolismo geral. Então, cuida do crescimento, da reprodução, de controle de temperatura corporal, de controle de triglicéridos, colesterol, metabolismo de proteínas e carboidratos no geral. Sim, então é importante ali para o organismo como um todo, né? Como um todo, principalmente em resumo, a gente fala o metabolismo geral, de todos os órgãos, de todas as funções. Sim, pois aí quais são os principais problemas, né, que podem acometer o pet, assim, a tireoide, né, no caso? Tá. O mais comum que a gente tem é o hipotiroidismo em cães e o hipertiroidismo em gatos. Então, quando a gente fala do hipo, o próprio nome ele já fala. Hipo, que é baixo o hormônio da tireoide, e o hiper, que é o excesso hormônio da tireoide. Então, nos cães é muito mais comum o hipotiroidismo do que o hipertiroidismo, e nos gatos é ao contrário. Então, o que a gente verifica quando eu falo então de baixa função dessa tireoide? É aquele cãozinho que tem um metabolismo mais lento. Então, aquele cãozinho que dorme um pouco mais, que tem um difícil controle da temperatura, então ele sente mais frio, ele tem uma tendência a engordar, então ele tem uma facilidade desse ganho de peso, da obesidade, mesmo comendo a mesma quantidade. Então, isso daí é um fator importante que o tutor verifica, ele estar engordando mesmo comendo a mesma quantidade. A gente fala o porquê? Porque abaixa o metabolismo. Pois é, então esses são os sinais que esse tutor deve ficar atento no caso dos cães, né? Nos casos dos cães. Então, quando eu comparo com os gatos, é o ao contrário. Se no gato é muito mais comum ter o hipertiroidismo, na verdade, no gato, o hipertiroidismo é a doença endócrina mais comum. No cãozinho, o hipotiroidismo não é a mais comum, mas é frequente. Então, nos gatos, se é ao contrário, então eu vejo aquele metabolismo acelerado. Aquele gato que está comendo mais, que ele tende a beber mais água, ele tende a fazer mais xixi, ele tende a vocalizar e que normalmente esse excesso o tutor costuma a enxergar que ele está bem de saúde. Em que sentido? Porque ele está comendo bem, ele está ativo. Então, às vezes, num grau mais avançado, que ele fica exagerado todas as manifestações clínicas que chamam mais atenção. Sim, e tem alguma explicação, né, de por que os cães são mais comuns terem o hipo e os gatos hiper? Na verdade, tem uma predisposição genética em ambos. Então, o cachorro ele tem essa predisposição genética que, assim como em seres humanos, ele pode fazer uma inflamação, então é imunomediata. Então, ele tem uma tendência dele mesmo destruir um pouco dessas células da tireoide. Já o gatinho também existe algumas teorias, mas que não está tão elucidado. Então, uma das principais teorias tem a questão da alimentação com mais ou excesso de iodo, tem a questão do que a gente chama de disruptores endócrinos, que assim como esses disruptores endócrinos podem nos acometer em seres humanos, pode também acometer na questão do gatinho. Então, por exemplo, o enlatado, ao abrir aquela lata, e normalmente os gatinhos ele tendem a comer muita ração úmida, pode liberar algumas substâncias, então bisfenol A, que sabe que eles podem ligar nesses receptores e estimular. Mas também tem uma condição, uma predisposição genética, então é multifatorial e não está bem elucidada essa teoria de qual que é a causa específica.
Pois é, em relação aos cães, existem raças que estão mais propícias a desenvolverem um quadro? Sim, que é principalmente Golden, Beagle, Dachshund, Boxer, Labrador. Então, os tutores desses animais devem ficar mais espertos, mais atentos aos sinais, né? Principalmente no que a gente considera na faixa de meia-idade a idoso. Porque, às vezes, esse cãozinho ele vai ficando um pouquinho mais quieto e, inicialmente, o tutor relaciona isso com a idade. Ah, ele está mais quieto porque ele também está mais velho. Como que nós vamos fazer? Isso é aceitável. Mas a linha de raciocínio é diferente, porque às vezes quando esse paciente ele vai ficando, a idade ela tem um contexto? Tem. Mas a medicina veterinária está evoluindo cada vez mais para a gente poder fazer essa investigação e tentar o máximo possível dar esse diagnóstico precoce. Que foi a questão até mesmo do caso do Bud. Pois é, vamos conhecer então esse caso agora, gente? Vamos. Porque o Bud, ele é um Golden e ele sempre foi muito feliz, muito brincalhão, né? E ele foi diagnosticado com uma doença da tireoide e quem conta isso pra gente é a tutora dele, a Maria. Olha só. Eu costumo levar o Bud a cada 8 meses, às vezes um pouco mais, mas eu não deixo de fazer exames de rotina nele para saber se está tudo bem. E num desses exames veio um resultado muito alto mesmo, de colesterol e triglicérides. E então a doutora Karine, aqui da clínica de Pedro Leopoldo, ela suspeitou de um caso de hipotiroidismo, mesmo ele não apresentando nenhum sintoma. E a doutora Nayara também, né, constatou que estava muito alto, o resultado deu positivo. E foi aí, então, e também com um número muito alto. E foi aí então que ela ficou perplexa, porque ela falou que com aquele número era para o Bud entrar no consultório carregado ou, assim, ele deveria estar muito prostrado. Depois do início dessa medicação, do tratamento, ele não teve nenhum sintoma negativo, pelo contrário, ele ficou muito mais ativo ainda, com muito mais energia. E hoje, se você olha para o Bud, assim, você não diz que é um cachorro que tem um quadro de hipotiroidismo, porque ele continua muito ativo e muito feliz. Que bom, né? Essa história do Bud. Eu ia te perguntar exatamente isso. Tem casos, então, que não tem sintoma? Na verdade, o que chama a atenção do Bud é que ela é uma tutora muito atenciosa. Então, ela mesmo fala, eu faço exames anuais de check-up. Então, com certeza, nós pegamos essa doença muito no início. Até porque ela não viu diferença nele. Ele chegou no consultório pulando. Eu falei, gente, foi encaminhada porque ele é hipotiroidismo? Até eu falei, será? E nós fizemos os exames e realmente confirmou. Nós temos diagnóstico clássico. E eu peguei e falei, olha, se você não viu essa diferença nele, eu tenho certeza que agora, suplementando, ele vai ficar muito mais ativo. E foi o que ela falou. Agora ele está muito mais ativo. Então, por ter sido o início, não foi uma observação clínica da tutora. Mas, ao suplementar, ao dar aquilo que está deficiente e deixar o que é o normal, muda o metabolismo daquele paciente. E ela, de fato, relata que ele ficou mais ativo e mais do que isso. 30 dias depois, ele também emagreceu. Porque a gente não mexeu na alimentação, só de ter melhorado essa atividade dele, ele também emagreceu. Pois é, tá a importância, né? Muito importante. Visita preventiva. Preventiva. E o que chamou a atenção dela, porque ele foi num clínico geral e fez os exames. Então, a gente precisa estar atento nesse check-up quais são as alterações que a suspeita do hipotiroidismo, que no caso dele foi principalmente o aumento do triglicérides e o colesterol. Pois é, normalmente como que é feito esse diagnóstico, né? Como que vocês fecham um quadro? Então, o diagnóstico, ele é um conjunto de informações. Primeiro é a avaliação clínica, o que esse tutor me fala da anamnese, exames laboratoriais, então eu faço o check-up, faço o hemograma, triglicérides e colesterol, sabendo que 80% dos cães que têm hipotiroidismo pode ter um aumento do colesterol, então isso chama muita atenção. E depois eu vou para teste de função, que é a coleta do TSH e do T4 livre para cão. Por que a gente já não faz o TSH e T4 livre para todos os cães? Para não dar erro
de diagnóstico. Porque como mexe com o metabolismo geral, outras doenças também podem abaixar esses valores. Então a gente direciona esses exames para aquele paciente que tem indicação clínica. Então é a junção desse quadro geral desse paciente com os exames laboratoriais gerais e depois que a gente vai para o teste de função. E fechando esse diagnóstico, né, tendo um diagnóstico positivo, quais são as opções de tratamento? Então, para o cãozinho, assim como em humanos, a gente faz a reposição da levotiroxina. A grande diferença é que a dosagem do cão é muito mais alta do que do ser humano, pelo processo de absorção dele ser ruim. Então, às vezes, eu atendo cães que têm hipotireoidismo e o tutor também tem. E o tutor, às vezes, assusta com a dosagem. Fala, não, eu que peso mais não tomo essa dosagem. Mas isso é coerente por causa do tipo de absorção. Então, a gente tem até a levotiroxina veterinária, que já ajuda nesse processo de absorção, mas a gente também precisa, na medida do possível, administrar em jejum para ele absorver e ter melhor efeito. E a gente faz também o acompanhamento. Entra com uma dosagem inicial, repete o exame com 30 dias e vai fazendo acompanhamento desse paciente a cada 6 meses para verificar se houve alguma diferença da dosagem ou não. E é legal ver, né, por exemplo, no caso do Bud, que o tratamento deu muito certo, né? Tanto que ele quase não apresenta nada, né? Quais são os perigos, Nayara, da falta do tratamento? Então, pensando no tutor que já não dá a importância necessária para isso. Aí ele vai ter uma tendência de ficar cada vez mais letárgico, uma fraqueza, um ganho de peso, que é normalmente o que a gente fala que é o clássico do hipotireoidismo, como é o caso do Joaquim. O Joaquim, ele veio para mim com um caso clássico, até porque o vídeo que eu tenho dele no consultório é ele cochilando no consultório, uma face que a gente fala trágica, que como fosse aqui cai um pouquinho mais, e ele também é da raça predisposta, que é o Beagle. Então aí ele já dormia e a queixa do tutor é, eu faço trilha, ele é o meu companheiro, porque hoje nós sabemos dessa relação do animalzinho com o tutor, cada vez mais próximo, ele é o companheiro dele e de repente ele não conseguia mais fazer a trilha que ele sempre fez. E ele falou, eu não consigo acreditar que com 7 anos de idade, ou meia idade, ele já não está aguentando. E aí foi que ele foi fazer os exames, só que ele já veio encaminhado para mim para poder ver se era só uma questão de obesidade. E nesses exames nós fechamos o diagnóstico do hipotireoidismo. Ao suplementar, com uma semana, o tutor me mandou o vídeo já agradecendo que eu estava retornando com o cachorrinho dele normal. E ele mostra o vídeo dele tacando, brincando com a bolinha. Nayara, vamos falar aqui então para os tutores, diretamente para os tutores, como que a gente pode prevenir qualquer problema na tireoide? Qualquer problema. Qualquer prevenção, o ponto-chave é o acompanhamento com o seu médico veterinário de confiança. Não necessariamente ele já precisa vir para o atendimento especializado na área de endocrinologia, como eu faço. Às vezes ele faz o acompanhamento clínico geral, pelo menos uma vez no ano, que às vezes nesses exames a gente consegue identificar uma coisa mais precoce. Se não, quais são as manifestações clínicas? Observe o seu paciente. Você conhece o seu cãozinho muito mais do que qualquer veterinário. Se ele está mais quieto, se ele está sentindo mais frio, se ele está engordando, se não houve diferença na alimentação dele, são pontos chaves para a gente poder observar. Outro ponto também é o pelo está mais seco, o pelo está caindo, tem que ter um porquê. E aí a gente vai começar uma linha investigativa.